Olá ciclista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Tiago Torres, sou o criador do Segredos do Ciclismo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre treino de base. Isso mesmo, o que é o treino de base, para que serve e que benefícios é que nós temos em fazer esse tipo de trabalho? Esta é uma pergunta que é feita muitas vezes nos comentários aqui do YouTube. É um tema que, em Portugal, esse termo de treino de base não é muito utilizado. Algumas pessoas usam, mas não é um termo que se usa muitas vezes. Mas pelo que eu começo a entender e pelo que eu tenho visto, esse termo é muito utilizado no Brasil. O que é importante saber sobre o treino de base? Primeiro, ele baseia-se na premissa de melhorar a nossa resistência aeróbia, ok? Então, a nossa resistência aeróbia é a nossa resistência de base que nos vai permitir trabalhar as resistências de mais curta duração e mais alta intensidade. E, basicamente, o que é que ela nos permite fazer? Quando nós temos uma resistência aeróbia maior, ou neste caso uma maior capacidade aeróbia, isso faz com que nós tenhamos mais capacidade de resistir à fadiga, nós tenhamos mais capacidade de recuperar entre esforços, ok? E não só entre esforços, mas também entre dias de treino ou entre etapas ao longo de vários dias. Então, a resistência aeróbia deve ser a primeira coisa que nós devemos desenvolver ao longo da temporada e ela, obviamente, é trabalhada nas primeiras semanas e nos primeiros meses. Como é que nós trabalhamos, então, essa resistência de base? Basicamente, o que nós temos de fazer é progredir no volume de treino semanal. Esta semana, por exemplo, eu vou fazer, 3 treinos e no somatório dos 3 treinos eu vou fazer, vamos supor, 8 horas de treino. Ok? Depois, na semana seguinte, eu já vou fazer um volume de treino maior acumulado ao longo da semana. Posso, por exemplo, em vez de fazer 3 treinos por semana, passar para 4 treinos por semana, ou simplesmente aumentar o volume de treino de cada um deles para assim dar um somatório maior no final. Nós gerimos da forma como o nosso horário também nos permitir jogar. Esse aumento de volume, obviamente que deve ter um limite a partir do qual nós não vamos aumentar mais. Mas é um período que normalmente vai entre 1 mês e meio a 3 meses. Depende muito também do formato e obviamente do calendário de cada pessoa. Há pessoas que começam as competições mais cedo, então precisam de reduzir um pouco esse período para poderem entrar logo nas primeiras competições de uma forma mais forte, né? E há pessoas que começam a competir mais tarde, então podem fazer um período de base mais longo e mais duradouro. Esse período de base não significa necessariamente que todos os treinos tenham que ser treinos longos e treinos maçantes. Quer dizer que desenvolvemos mais as resistências de baixa intensidade inicialmente, ok? E com volumes pequenos, 1h30, 2 horas, e ao final de semana então fazemos treinos um pouquinho maiores, 2h30, na semana a seguir 3 horas, na semana a seguir 3h30 e por aí vamos progredindo o nosso treino e a nossa evolução a nível da resistência aeróbia. O que muita gente se esquece é que o treino de base não é só isso, ou seja, não é só treino de baixa intensidade e aumento dessa duração do treino. Temos que depois ir incluindo as resistências de mais curta duração à medida que nos vamos aproximando do calendário de competições. Então nós começamos com as intensidades mais baixas, vamos subindo o volume, subindo o volume, subindo o volume, subindo o volume e ao mesmo tempo vamos subindo o volume nesse tipo de treinos. Principalmente vamos subir muito o volume nos treinos longos, naqueles treinos do fim de semana, que é onde temos mais tempo disponível para alargar esse volume, porque à semana normalmente nós temos pouco tempo livre, então a nossa margem para aumentar o volume à semana é muito reduzida. Então o que nós fazemos basicamente é, durante os treinos da semana, focamos mais depois, a partir das primeiras 2, 3, 4 semanas, começamos a focar no treino durante a semana nas resistências de mais curta duração, no treino da força, no treino da velocidade e ao fim de semana trabalhamos a resistência aeróbia e a endurance. Podemos também depois incluir alguns fatores aqui de treino da técnica, podemos incluir aqui também algumas questões táticas caso haja treino de grupo e depois, normalmente, quando atingimos o período competitivo, aí o nosso volume de treino tem uma tendência para estabilizar ou até ser reduzido, porque as competições por si só já nos vão ajudar a progredir. Então, o treino de base, basicamente, é construir a casa
pelos tijolos iniciais e não construir a casa pelo telhado, não é? É preciso fortificar a nossa casa para que seja mais coerente o nosso treino e consigamos, logicamente, aguentar a época toda num bom nível. Então, basicamente é isso. Se tiveres alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, poderei ajudar-te naquilo que tu precisares. E se queres desenvolver este tipo de temática com uma profundidade muito melhor e fazer uma periodização anual do teu treino, nós temos o curso do Segredos do Ciclismo, que eu faço 1 a 2 turmas por ano, e normalmente é criada uma lista de espera até a próxima turma. Portanto, se queres te inscrever na lista de espera para a próxima turma desse curso avançado, aqui por baixo alguns vai ter um link, segredosdociclismo.com/próxima turma, para que te possas inscrever na lista de espera desse curso, ok? Então é isso, um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.